Compete ao plenário processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, o presidente da República e o vice-presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o procurador-geral da República. Essa decisão de 2025 não alterou a emenda que é de 2023. Considerando a cronologia dos fatos supostamente executórios, a denúncia abarca o período de 29 de julho de 2021 a 8 de janeiro de 2023. Nesse intervalo, a autoridade que deteria competência de foro exercia o cargo de presidente, o que mantém a competência do Supremo para o julgamento, mas, vencida a primeira preliminar, no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Faço um histórico sobre a modificação das emendas. Destaco, não obstante as alterações regimentais, o artigo 5º do Regimento Interno sempre manteve a competência do plenário para o processo de julgamento do presidente da República em crimes comuns. Há uma razão fundamental para isso. O plenário do Supremo Tribunal, instância de deliberação mais importante da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, bem como missão de julgar os ocupantes de cargos mais elevados e de maior relevância do país, influem na competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao rebaixar a competência originária do plenário para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. E há um dado curioso. A Constituição Federal, em razão do número diminuto, somos 11 ministros, ela não se refere a turmas, ela se refere ao plenário. E seria realmente ideal que tudo fosse julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, com a racionalidade funcional que hoje nós temos por força dos nossos instrumentos digitais e de tecnologia e de inteligência artificial. Assim, partindo da premissa de que compete ao plenário o julgamento das ações penais contra alguém que está sendo julgado como presidente da República, e aqui, admitindo-se, isso é importantíssimo, o primeiro caso que foi julgado foi no plenário. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o primeiro caso de uma pessoa, de um cidadão carente, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um homem sem qualquer prerrogativa de foro. E isso induz a que, sendo a tese a mesma, gravitando sobre os mesmos fatos, que deve-se respeitar a denominada perpetuatio jurisdictionis pela conexão, ou seja, se ali começou, no plenário, ali deveria ter sido julgado todo o processo por conexão, como aponta não só a doutrina, mas também a jurisprudência. E eu trago aqui a Ação Penal 1060 do Supremo Tribunal Federal de 2024. Mesmo sem ocupar cargo que lhe garantisse a prerrogativa de foro, o réu Aécio Lúcio Costa Pereira foi julgado no plenário, com sua competência estendida por conexão a outros réus. Saltando mais uma vez, senhor presidente, todas as digressões doutrinárias, otimizando o nosso julgamento, em síntese, os réus não têm prerrogativa de foro ratione personae, porque não exercem função prevista na Constituição Federal. Se estão sendo processados como ainda ocupantes de cargos com prerrogativa, a competência do Supremo Tribunal, é da plenária do Supremo Tribunal Federal. O fato de processos conexos terem sido julgados no plenário impõe o deslocamento deste feito para o órgão maior da Corte. E as premissas envolvem casos de incompetência absoluta. Mesmo o caso do plenário, incompetência absoluta
indispensável razão pelas duas uma. Ou o processo deve ir para o plenário ou tem de descer para a primeira instância. Assim sendo, senhor presidente, eu também acolho essa preliminar de incompetência absoluta da primeira turma e, na forma do artigo 567 do Código de Processo Penal, eu também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este Supremo Tribunal Federal. É possível também que haja uma divergência, que são os atos decisórios. Então, se passaria o processo para o pleno e ele, então, decidiria essa questão relativa à incompetência. Aqui, senhor presidente, eu trago uma matéria que se refere a uma questão conhecível de ofício. Uma questão que é conhecível de ofício, que é a questão alegada como cerceamento de defesa em razão de um fenômeno moderno denominado data dump, que Vossa Excelência é um advogado super atualizado, tem aqui até intervenções de Vossa Excelência sempre exitosas, e digo que essa preliminar de garantia constitucional do contraditório e ampla defesa se dá em razão da disponibilização tardia de um verdadeiro tsunami de dados sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática de atos processuais. E digo, senhor presidente, porque é importante, e apenas essa parte histórica, que a garantia do contraditório e ampla defesa incorporada ao direito ocidental há longo tempo já era ressaltada na obra do filósofo estoico Sêneca, que afirmava: quem decide o que quer que seja, sem ouvir a outra parte, mesmo que decida com justiça, efetivamente não é justo. Isso é repetido ao longo dos anos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada em 48 pela Assembleia Geral da ONU.